AFD, Autômato Finito Determinístico. Essas máquinas nós temos estudado no nosso curso, são máquinas que são utilizadas para decidir a pertinência de cadeias em linguagens. Essas máquinas de transições, elas não são utilizadas somente para decidir linguagens, elas também podem ser utilizadas para enviar mensagens e executar alguma determinada tarefa. Nós vamos estudar hoje autômato finito com saída. Vamos tentar conceituar então de uma forma simples essas máquinas. Um AFD que escreve informações em uma fita de saída é chamado de autômato finito determinístico com saída. Ele possui um alfabeto de saída e imprime a sua resposta. Existem basicamente dois tipos de máquina, que é a máquina de Mealy e a máquina de Moore, né? O importante com relação a essas saídas é que a saída ela não pode ser lida, ela só pode ser escrita. Em nosso modelo, essa saída ela não vai poder ser utilizada como um sinal para a nossa máquina. O resultado então do processamento ele é sempre um par, né? A condição de aceitação ou rejeição do autômato, que ele continua, né? Quer dizer, eu processo uma palavra, ele me diz se aquela palavra ele está na linguagem ou não, e mais do que isso, ele imprime para a gente a informação contida na fita. O curioso com relação a essas duas máquinas é que a máquina de Mealy ela foi inventada por George Mealy em 1955 e quase que ao mesmo tempo, em 1956, Edward Moore já inventa a máquina de Moore, né? Que ambas elas estão relacionadas com autômatos finitos determinísticos, só que a máquina de Mealy está relacionado com a impressão de valores relacionados com as transições e a máquina de Moore relacionado com impressões a partir dos estados da máquina. Então, mais precisamente, vejamos primeiro a máquina de Mealy. A máquina de Mealy a gente vai representar por uma sextupla. Ela contém os mesmos componentes da máquina, o nosso autômato finito determinístico que a gente conhece, que é o conjunto de estados, o alfabeto sigma, a função de transição delta, o estado inicial que é zero, o conjunto de estados finais f, mas agora também vai ter um conjunto π, que representa o alfabeto de saída. Então, a função delta aplicado em um estado P com o símbolo A, ele provoca agora uma mudança de estado para um estado Q e a impressão de uma cadeia alfa pertencente a π estrela. Π é dito o alfabeto de saída, né? Na nossa representação, a gente pode omitir a cadeia, por exemplo, se alfa for a cadeia vazia, só por simplificação. Então aqui um exemplo, suponha que a gente tenha a seguinte linguagem, né? A cadeia X, que pertence ao alfabeto 0, 1 e cerquinha, e cada cadeia aqui dessa linguagem ele representa assim, são 3 cadeias pertencentes ao alfabeto 0, 1, separadas por essa cerquinha, né? E terminando por cerquinha, né? E o que faz essa máquina, né?
ela decide, ela além de verificar a pertinência de uma cadeia X na linguagem L, ele, para cada uma dessas cadeias Y1, Y2 e Y3, ele imprime P se a quantidade de zeros em cada Y e I é par, e imprime I caso contrário. Então aqui a gente tem aqui o nosso autômato, né? Ele começa aqui, vamos olhar só o primeiro Y aqui, né? Então ele fica aqui, se aparece 1, ele fica nesse estado inicial. Quando ele aparece um 0, ele muda de estado, porque a paridade da quantidade de zeros foi alterada. Apareceu outro 0, ele volta para o estado inicial. Quando ele encontra uma cerquinha, ele percebe que terminou a primeira cadeia Y1, e aí se ele estiver nesse estado inicial, ele sabe que a quantidade de zeros que ele leu até agora foi uma quantidade par, né? Então por isso ele imprime P. Se ele estiver nesse segundo estado, e aparecer a cerquinha, ele sabe que a quantidade de zeros que ele olhou até agora tem uma quantidade ímpar de zeros, né? Portanto, ele muda para o terceiro estado e imprime I, e assim por diante. Já a máquina de Moore, ela tem a sua saída associada a estados, né? Então ela representa aqui uma sétupla, né? Tem os 5 elementos do AFD, mas tem também ela tem um alfabeto Pi, né? E tem uma função gama. A função gama que associa para cada estado uma cadeia. Bom, de posse com essas informações, eu vou deixar um material escrito para vocês, né? Das minhas notas de aula com relação a esses autômatos finitos com saída. Eles foram extraídos do livro do Paulo Menezes, e a gente vai utilizar o nosso fórum para esclarecer dúvidas a respeito desse assunto. Também a gente tem, graças à participação aí do Alexandre, que é o nosso monitor, né? Ele preparou aqui uma atividade para a gente, valendo nota, evidentemente, valendo a nota da atividade de AD, que eu vou deixar também disponível também no AVA. É bem bacana essa atividade, porque a gente quer que vocês implementem, né, uma automação de uma máquina de lavar, né? Quer dizer, como que uma máquina de lavar poderia operar? Uma máquina de lavar simples, né? Uma máquina de lavar baratinha, e como é que a gente poderia programar a máquina para funcionar? Eu espero que vocês não só aprendam como trabalhar com essas máquinas, mas se divirtam também, porque basicamente são atividades aí de cientistas e engenheiros da computação. Quaisquer dúvidas, entrem em contato aí comigo, com o Alexandre, e postem as suas dúvidas no fórum para que a gente possa discutir sobre esses assuntos. Um bom dia para vocês, até mais.